Fala aí, meus amigos do YouTube, tudo bem? Pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês aqui, vou fazendo um passo a passo uma aplicação de cerâmica, uma aplicação de uma coroa metalocerâmica. Então a gente já tem o coping aqui, é um modelinho parcial, né, que não é o mais indicado, porque acaba dificultando depois para fazer com a articulação correta, né? Depois pode dar mais ajuste na hora do dentista fazer a prova, né? Se a gente tem um modelo total inferior e moldagens bem feitas, a gente consegue articular bem, deixar a peça bem ajustada para evitar de o cliente ter que ficar fazendo muito ajuste na boca, aquela coisa toda, né? Mas nem sempre as coisas são, ou nem sempre a gente consegue as melhores condições, nem sempre o dentista consegue fazer a moldagem total, enfim, né? Então vamos tratar da realidade aí do dia a dia. Então aqui nós temos esse modelinho aqui, como é que eu vou fazer? Primeira coisa, a gente vai verificar aqui a oclusão com relativamente pouco espaço, mas não toca. Não sei se dá para vocês verem aí, tem um leve espaço ali na região oclusal, mas também não é um caso muito absurdamente crítico. Não sei se dá para ver aí, tem um espaço razoável aqui para fazer as cúspides. Então como é que eu faço aqui? Bom, a gente precisa de um espessímetro, né, para poder ver aonde a gente pode tirar. Então como é que eu faço? Eu vou analisar a altura aqui. Pela câmera vai ser meio difícil, mas a olho nu a gente consegue fazer uma análise melhor e ver exatamente onde que tem o espaço mais crítico. Aí eu faço uma marquinha com uma caneta de CD. Então me deu a impressão de que é bem aqui, ó, né? A região mais crítica. Então eu marco. Isso aqui eu faço, pessoal, para me ajudar a visualizar no copy. Então eu marco, daí eu vou conferir de novo aqui se é mais ou menos se é mais ou menos lá. Infelizmente com a câmera aí não dá para ver muito, ó, mas a gente, ó, dá para perceber que é realmente por ali, ó, a parte mais crítica. Então, quando eu faço essa marquinha, aí eu vou lá, articulo, ah não, falta mais um pouquinho, mais para lá, mais para cá. Então eu marco a região e agora sim, com a região marcada com a caneta, eu vou com o espessímetro. Nem sempre, pessoal, eu faço isso, tá? Mas na minha opinião, isso aqui me ajudou a visualizar o local crítico. E aí depois eu posso fazer a medida, olha só. Então eu vou aqui na região que eu marquei, ó. E eu vou medindo. Ó, para mim ter uma ideia, olha aqui como tá bem crítico nesse pedaço aqui, ó. Nessa bordinha, ó. Não dá pra chegar perto, tá vendo? Mas aqui no meio, ó. Aqui no meio... Ó, também não tá muito, tem pouco espaço, tá vendo? Tá marcando 0,3, então, na minha opinião, não vale a pena mexer quando o espaço é pouco, a menos que que a gente verificasse aqui nessa região que eu marquei, e ele tivesse aí, assim, com 1 milímetro, ó, 1 milímetro, aqui no espessímetro, ó, o tanto, né? Aí sim eu baixaria, mas como é pouco, ele tá me mostrando aqui 0,3, ó. Não vale a pena eu desgastar aqui, correr risco de depois o cliente furar, desgastar por dentro, enfim. Então, como o espaço é pequeno, como já está fino, mesmo na região que eu demarquei, eu vou só passar o disco novamente aqui para remover, tá certo? Essa foi praticamente a única região que eu achei que tinha pouco espaço. E agora uma outra coisa que eu vou fazer, analisando aqui, é afinar um pouquinho nas regiões cervicais, onde for possível, né? Então eu vou pegar o coping e onde eu ver que dá para desgastar próximo às margens, se eu perceber que aqui, por exemplo, ó, bem nessa região cervical, tá difícil de visualizar, bem nessa região mais cervical aqui, ó. Se eu perceber que aqui tá muito grosso, eu afino.
Então eu vou medindo também, ó. Ó, mas aí eu já vejo que tá bem fininho. Onde tá muito fino não vale a pena mexer. É meio difícil de visualizar isso com a câmera aqui, filmar pra vocês e mostrar. Mas olha como tá fino também, ó. Tá vendo? Meio milímetro. Bem nessa região aqui, ó. Então não dá pra fazer muita coisa. O copinho já tá fininho, né? E a região mais crítica era lá em cima, então eu vou deixar assim mesmo. Vou só remover essa caneta, essa marca de caneta que eu pus. Pessoal, aqui é importante a gente passar o disco, não deixar nenhum canto vivo, né? Então a gente não deixa nenhuma quina aqui que possa depois dar uma trinca na cerâmica. Então eu tento passar o disco de forma que o metal fique uniforme, né? E tiro os cantos, tá bom? No caso aqui é só na oclusal. Então é isso aí. Somente o disco. E agora eu vou dar uma lavada nessa peça. Com água e detergente. Bom pessoal, então sem fazer propaganda nenhuma, mas eu vou usar esse opaco da Vision. Colocar um pouquinho aqui. Tá no finalzinho, vou ter que abrir o outro. Água destilada, aqui tá o potinho, o vidrinho do líquido de modelar, mas não é. E aí eu vou misturar aqui, vou amassando porque eu quero uma consistência homogênea. Não quero que fique muito ralinho e nem muito grosso, né? Misturo bem. Tem gente que gosta de aplicar a primeira camada. Quando eu aprendi, né, diziam que tinha que ser bem fininha. Eu não aplico muito fininho não. E na verdade tem gente que gosta até que aplica até em uma camada só às vezes. Dependendo do caso deixa meio grosso. Mas também não é interessante fazer uma camada grossa para aplicar de uma vez só, tá? Eu faço em 3 camadas, eu não me preocupo muito com isso aí não. Só que eu não deixo muito fininho não. Então, vamos lá. Se a gente faz muito ralinho, ele não cobre. Não cobre legal o coping. Aqui tem um defeitinho, ó, que eu vou... Deu um defeitinho no coping aqui que eu vou tampar. Teve gente que me perguntou já por que eu deixo esse pininho metálico aqui atrás. É chamado batoque, né? Ó, justamente para segurar o coping. É muito ruim para mim quando não tem o pininho, o batoque, aplicar opaco ou mesmo a cerâmica. Eu acho muito ruim sem ele. Ele até secou um pouquinho, pessoal. Que tá ruim achar a posição aqui. E ficar olhando através da câmera é meio ruim. Então ele tá meio... Então onde fica mais falhadinho um pouco, ó, eu tento já cobrir, na medida do possível, como eu deixo ele relativamente grosso, eu tento cobrir o metal todo, já na primeira camada. Mas não dá, né? Mas eu tento e depois o que faltar a gente vai retocando. Se ele está muito fininho, é muito difícil de manusear ele aqui. Ele escorre, né? Ele escorre demais. Aqui no metal faltando na bordinha, ó. Não sei se dá pra ver aí. Então aí eu pego uma parte um pouco mais molinha, mais líquida, mais fluida, né?
para pegar na bordinha, sem cair lá para dentro. Mas tento já tampar tudo aqui. Um dos desafios aí para nós é não deixar aparecer borda de metal. Isso daí é uma coisa muito ruim que o pessoal reclama, né? Pronto, pessoal. Primeira camada. Ainda tem uma sombrinha na borda, mas eu não deixei cair opaco para dentro, tá vendo? Tem sombras cinzas aí, mas não vai dar para cobrir tudo. Vou queimar. Agora eu vou queimar no meu forno aí a 950. Dependendo do forno, queima um pouquinho mais, um pouquinho menos. Eu vou queimar com vácuo a 950 graus. E já já vai descer para a próxima camada de opaco. Aí, pessoal, saiu a primeira camada, ó. Como dizia um amigo meu, tem que ficar com uma textura de casca de ovo, né, ó. Fica fosco, mas a gente consegue ver as sombras aí do metal ainda, né, ó. Aqui na margem a gente vê que tampou razoavelmente, ó. Então, maravilha, vamos para a segunda camada agora. Aí, pessoal, depois da segunda camada, tá vendo? Praticamente tampou tudo. Tem alguma sombrinha ainda, leve, mas cobre facilmente com a porcelana, então não precisa ser muito. Antigamente ele não deixava sombra alguma. Agora fica muito pouco mesmo, mas não tem problema, tá bom? O que não posso deixar é ter sombra na borda, para não ficar, principalmente na vestibular, né? Aqui ainda olhando aqui na câmera tá dando a impressão que tá faltando um pouquinho. Eu costumo colocar um papel branco para dar o fundo aqui, ó, para dar o contraste, para mim verificar se tá faltando na margem. Então aí, ó, não sei se dá para vocês verem aí, ó, mas não aparece aquela linha escura, então eu consegui tampar. Eu costumo fazer isso porque às vezes sem colocar o fundo eu ainda fico na dúvida. E aqui na câmera tá difícil de ver. Mas enfim, procuro tampar o máximo possível, né? Principalmente na borda vestibular, que é uma região crítica, onde nós vamos ter onde nós vamos ter pouco material aqui, né? Pouca cerâmica. Então, 2 camadas foi o suficiente para cobrir o metal nesse caso aqui. Agora eu vou passar para aplicação. Bom, pessoal, então vamos lá. Para começar aqui, eu por muito tempo usei somente a dentina. Vou usar a Noritake. Mas sempre a gente tem problema na cervical, onde é mais fino a porcelana, fica com uma mancha, fica sempre mais claro. Sempre não, muitas vezes, né? Então, eu há algum tempo já, aliás, há muitos anos já, eu uso sempre uma camada de dentina opaca. Opaque Bari A3, dentina opaca, né? Da mesma cor, claro. Às vezes eu uso até meio tom acima. Dependendo do dente, da foto que o cliente manda, eu aplico a dentina opaca, por exemplo, a 3,5,
para ficar com a parte mais da raiz aqui um pouquinho mais escuro do que o corpo do dente. Mas isso se o caso exigir, certo? Mas então eu uso uma camada muito na bordinha mesmo, meio milímetro, 1 milímetro próximo à margem, com dentina opaca, e o resto eu vou aplicar dentina comum, dentina cromatizada no caso, que é o NA3B, que ela tem a cor mais acentuada um pouquinho, mais próximo da escala, enfim, ela tem uma cor melhor do que o A3 comum. Então, pessoal, quando é que a gente usa a dentina opaca? Eu uso na margem ou quando tem alguma região com muito pouco espaço. Então uma camada muito fina de dentina opaca já cobre um pouquinho o opaco e dá até para aplicar incisal por cima se quiser ou deixar direto na dentina opaca, ok? Então é assim que eu costumo fazer. Coloquei água destilada para umedecer aqui o material, né, a cerâmica. Dependendo do caso eu uso líquido de modelar, mas então vamos lá. Uma camada fina de dentina opaca. Próxima à margem. Eu ponho mais para cima um pouco, depois eu empurro. Agora se eu empurrar mais aqui vai encostar no modelo, vai drenar, né, a água, então eu não encosto no gesso. Eu não isolei esse modelo aqui, tá, pessoal? Tem gente que isola, que passa... Às vezes eu passo até Super Bonder no contato proximal aqui no dente do lado para isolar. Mas na maioria das vezes eu não faço não, eu já me acostumei. Ficou parecendo bastante, né, ó. Bastante dentina opaca, depois eu vou empurrar mais. Depois eu empurro ela mais. Pra ficar só na margem, porque a gente quer que... Fica um pouquinho grosso a margem. Depois eu vou afinar com a broca, mas por enquanto ela vai ficar um pouquinho grossa. Já empurrei, tá vendo, ó? Praticamente tá só no 1 milímetro próximo à borda. Agora eu vou vir com dentina comum por cima aqui. Vou aplicar um pouquinho. Quando a gente está usando só água destilada, ou seja, quando a gente não está trabalhando com líquido de modelar, a água destilada ela desmancha muito. Quando a gente vai condensar o nosso dente, ela desmancha, né? Desmorona. A gente vai condensar, ela desmancha todinho. Então eu já coloco um pouquinho e já vou condensando. O que é condensar? A gente aproxima as moléculas, a vibração, ó, vou fazer com a espátula, ó. Com a espátula não, com a pinça. Tem uns colegas que dão risada comigo que eu faço isso, ó. Vou travar a pinça aqui, ó. Ó. Opa. Tá ruim de filmar e fazer e mostrar, mas vocês conseguiram entender aí, né? Esses trancos que dá com a pinça, vibra bem a peça, aí a água sobe e as moléculas se aproximam bastante, ó. E aí o que acontece? Ela vai se condensando, ela vai se aproximando bem, ó, os grãos, e ela fica mais firme, eles ficam mais firmes. Então agora que eu condensei, eu vou aplicando mais. E eu posso dizer para vocês que com a gente condensando dessa forma, um pouquinho por vez, a gente vai dando mais estabilidade para a cerâmica. Se a gente coloca um monte de porcelana aqui, pode até ser que a gente enxugue com o guardanapo, por exemplo, ou o líquido seque naturalmente. Mas se a gente não condensar, conforme a gente vai aplicando, vai desmoronando, vai desmanchando tudo. Então a gente vai tendo de certa dificuldade aí para dar uma anatomia, né? Vai ficando sempre uma bolinha. Então eu coloco um pouco e condenso. E daí condenso bem, enxugo. Ó, primeiro aqui, como tá muito encharcado, eu vou enxugar.
Enxuguei um pouquinho, agora eu vou com a pinça. Poderia ser dando leve batidinhas no modelo aqui, né, ó. Tá bom? Também, mas eu vou aqui mesmo, ó. Então ela já desmancha, o que tem que desmanchar, eu enxugo. Mais uma vez, condensando. Ó como puxa a água, ó. Ó. Gostou do sapinho aí? Não é um sapinho, né? Enxugo de novo. Então a porcelana fica mais firme. E eu consigo colocar mais cerâmica por cima para dar contorno, para acrescentar nas cúspides, para dar o volume. E aí nas próximas camadas ela vai desmanchando cada vez menos. Se eu aplicar o dente todinho de uma vez só, sem condensar, quando eu for condensar ou quando eu for queimar, ele sai totalmente diferente, ele desmancha todinho. Agora deixa eu achar a articulação aqui. Opa, desculpa aí. Deu um chute na câmera aqui. Então tá aí, ó. Pegou um pouquinho, tá vendo, ó? Esse pouquinho que pegou já me serve de referência. Ali eu não vou acrescentar cerâmica, claro, né? Então vou dar um volume aqui. Agora eu pego um pouco mais de porcelana. Coloco de um lado aqui. Já vou empurrando. Pego mais uma quantidade e já coloco na outra metade aqui. Eu vou aplicar somente dentina opaca e dentina nessa camada. Muito úmido, tá vendo? Então eu enxugo um pouquinho. Posso até articular antes de condensar aqui, que ele já vai me ajudar a colocar o material pro lugar. Ó. Vamos ver se eu vou conseguir condensar isso aqui. Ó. Enxuga mais um pouquinho. Continua marcado ali onde estava tocando, então eu acrescento desse lado e não acrescento onde marcou. A cúspide lingual, um pedaço de cerâmica aqui, ó. A cúspide lingual distal, por enquanto ainda não é cúspide, né? Ó, como ela desmancha, ó, ó. Tá vendo? Vamos enxugar isso aqui. Agora condensar, porque vai desmanchar tudo de novo. Tudo de novo não, essa camada mais externa que eu pus. Ó. Remover um pouquinho mais do líquido. Mais uma vez. Vou marcar de novo aqui porque eu já perdi o contato e verificar onde está faltando. Já tá pegando um pouco mais, já querendo fechar os espaços, ó. E tem uma sujeirinha aí que eu não sei se tá dando pra vocês verem. Eu vou tirar, ó, um pelinho. Deixa eu ver a lingual. Ó, a lingual dá pra aumentar as duas cúspides. Então deixa eu tirar o pelinho que eu vi aqui. Saiu. Cadê o foco? Ó, não tem cúspide lingual, tá vendo, ó? Desmanchou. Vou acrescentar mais um pouco. Cúspide lingual distal. Um pouquinho mais de volume aqui, ó. Da metade para baixo,
eu já posso tentar deixar ele com o um pouquinho maior até do que o tamanho do dente. Por que um pouquinho maior? Porque ele vai contrair. Da metade para cima, eu deixo um pouco menor do que o tamanho do dente, porque vai contrair, aí vai ficar menor ainda. Eu preciso de um espaço aí de meio milímetro a 1 milímetro para colocar um incisal para ficar bonito, para ficar legalzinho, né? Então, da metade para baixo, eu já posso deixar um pouquinho mais bojudinho, mesmo na primeira camada. Depois vai contrair. Se faltar, a gente acrescenta. Agora, da metade para cima, eu não vou deixar muito no tamanho certo, não. Deixo levemente menor. Ó, tá articulando. Desse jeito que tá aí, ó. Quando a gente queimar, ele vai contrair um pouquinho e vai sobrar um espaço para o nosso incisal. Certo? Vamos ver atrás. Atrás, ó, ainda vai dar para levantar as cúspides. Vocês dá para ver aí, principalmente não, as duas, né? As duas vai dar para. Então o que eu vou fazer? Já que vai contrair mesmo, eu vou acrescentar um pouquinho na altura das duas linguais. Aqui ainda tá faltando, ó, e vai contrair, então eu já vou acrescentar um pouquinho mais. E a primeira camada, pessoal, ela vai contrair bem, né? Quem já aplica cerâmica já sabe bem disso. A primeira camada vai contrair bem. Então não adianta querer deixar muito exatamente do tamanho certo, porque vai contrair. Então a gente vai ter que fazer na próxima camada. Então, pessoal, tá mais ou menos no tamanho aí, preenchendo o espaço. Tá certo? Agora eu vou tirar. Vou condensar um pouquinho aqui. Ó, ele já fica querendo desmanchar tudo, ó. Agora a gente não pode deixar desmanchar. Como eu já condensei várias vezes, não vai desmanchar muito. De qualquer forma, se a gente der mole, como foi aplicado com água, ele vai desmanchar bastante e a gente perde a referência. Então a gente não condensa tanto, certo? Agora eu vou acrescentar aqui embaixo, porque embaixo nas margens, né? Porque a dentina opaca não foi até o limite ali. Deixa eu ver se eu consigo pôr mais perto para vocês verem. E tem que ter foco, né? Então eu pego um pouquinho aqui com o pincel bem molinho, bem ralinho, e vou encostando, e ele vai aderindo aí. A cerâmica a nossa coroa tá um pouquinho seca já. Opa, peguei dentina comum. Já tá com a cerâmica um pouquinho seca no nosso elemento, né? Porque a gente vai condensando e tal. E aí quando a gente pega uma cerâmica bem úmida aqui, a gente encosta e acaba umedecendo o nosso dente. Poxa vida, não sei se tá dando pra vocês verem aí. Enfim, né? Estamos completando aqui o que faltou, principalmente na margem, que a gente quer tampar bem. Não quero que fique o opaco, né? Tem que ficar a dentina opaca por cima. Nas proximais, onde eu não coloquei, né? Porque no modelo não dá, a gente vai lá, acrescenta. Cuidado para não deixar cair dentro do coping. Tudo que cair lá para dentro vai atrapalhar a gente. E um pouquinho de dentina mesmo aqui nas proximais. Se possível, já até deixar do tamanho certo para dar o contato. Oh, poxa vida, tô fora da câmera. Se a gente conseguir deixar já com ponto de contato, ou um pouquinho maior para fazer o desgaste e já deixar com o ponto de contato na primeira camada, melhor.
Então tá aí, adicionei. Tá vendo o buraco aí na oclusal? É onde estava articulando. Vamos ver se a gente consegue preservar, né? Provavelmente vai contrair, vai faltar um pouquinho, que depois a gente pode completar na outra camada, até mesmo com incisal. Então é isso aí, pessoal. Mais ou menos temos o contorno aí do nosso dente. Tirar essa pontinha daqui. Parece que tá faltando um pouquinho de dentina opaca aqui. Agora, antes de queimar, vamos dar uma leve desenhada aqui na oclusal do nosso dente. Distribuir os espaços, mais ou menos. Então vou dividir aqui onde vai ser a cúspide, onde vai separar as cúspides linguais. A divisão aqui na vestibular. Vou assoprar um pouquinho aqui. Então a gente vai tentar aí dar um contorno inicial. No nosso dente. Então, pessoal, tá aí, é um leve desenho aí, vamos pôr para queimar. Agora eu vou queimar aí por volta de 920 graus com vácuo, ok? Cada forno tem uma temperatura, 930, 920, 925. Então vamos queimar. Olha aí, pessoal, como é que saiu depois da queima da primeira camada. Então aqui na mesial não tem contato nenhum, ó. Ela contraiu bem, né? Só na distal aqui, ó, lá embaixo, que tá pegando um pouquinho. Então eu vou desgastar para a gente poder adaptar no modelo até que ele fique 100% encaixado para a gente conseguir fazer a segunda camada. Então aqui na distal, na cervical, vou tirar um pouquinho. Bem aqui embaixo. Nessa primeira camada, eu não preciso preocupar com um ajuste muito minucioso, né? De ponto de contato, porque afinal de contas eu ainda vou ter que pôr para queimar de novo. Olha aí, pessoal, então agora encaixou melhor, ó. Ainda tá pegando alguma coisinha. Agora o que eu vou fazer então? Bom, quando eu coloco ele aqui, ele já às vezes até marca já na porcelana, onde eu já desgastei e tirei o brilho da porcelana. Às vezes ele até marca onde está tocando aqui. Daqui não mostrou não marcou. Mas o que eu vou fazer agora? Vou afinar. Ó, aqui ó, tá mais grossinha a cerâmica, tá vendo? Ó? A gente adicionou um pouquinho deixamos um pouquinho mais grossinho nas bordas para esconder o metal, ó. Parece que escondeu tudo. Então agora eu só vou passar uma broquinha aqui para afinar a bordinha. Afinar a camada de porcelana que eu coloquei, né? Com muito cuidado para não tocar, lógico. Para não pegar o metal, para não ficar aparecendo, né? Se a gente pegar o metal, o serviço vai... Praticamente a gente pode estragar o trabalho, né? Vai ter que passar outro opaco. Então só dando uma afinadinha aqui. Aqui na proximal não tem problema se aparecer um pouquinho do metal, então eu afino mais, ó. Mas só na distal mesmo. Chegando próximo da mesial, da mesial não, da vestibular, todo cuidado é pouco, porque se pegar o metal, vai ficar feio o nosso serviço, não pode, né? Então aí, ó.
Tá ainda pegando um pouquinho. Eu vou tirar uma pontinha aqui para ele encaixar mais. Praticamente já encaixou. Agora a gente precisa verificar também aqui a articulação se não tá pegando, né? Você vai precisar baixar. Olha aqui que a gente vê a contração que a gente teve, ó. Na região da incisal é suficiente para a gente completar com o incisal, tá vendo? Porque não ficou nem com 1 milímetro. Então vai ficar uma camada legal de incisal. Deixa eu tirar um pouquinho mais aqui atrás. Ele marcou mais ou menos, eu vou tirar um pouquinho aqui em cima. Olha o pontinho. Olha aqui o pontinho, ó, de gesso, onde tocou, tá vendo? Marcou com a cor do gesso. Tirar alguma rebarbinha aqui da escultura que eu fiz. Já tiro o brilho. Levemente tiro o brilho, porque tirando o brilho, quando eu articular, ele já vai, mesmo sem carbono, sem nenhum recurso, ele já vai fazer uma marquinha do gesso aqui. Então se a gente prestar bem atenção, tirando o brilho da porcelana com a broca, só de articular no modelo, já vai marcar onde está pegando. Aqui na oclusal a gente resolveu. O incisal já resolveria agora. Agora vamos ver se precisa colocar dentina. Toda a região média para baixo, terço médio para baixo. Aliás, da metade do dente para baixo a gente vai com a dentina. E da metade para cima, incisal. Como o espaço que tem não é grande, dá para ir só com incisal. Se tivesse mais do que 1 milímetro, ou próximo de 1 milímetro, já era bom colocar dentina também. Então vamos lá. Onde perdemos volume aqui de material por causa da contração, a gente acrescenta dentina. Agora eu vou condensar um pouquinho, ó. Bati de leve com o pincel na parte da cerâmica, né? Que já tá queimada, claro. Aí, ó. Enxugar de novo. Pronto, ó. A parte de baixo a gente já completou. Agora eu vou com o incisal na parte de cima. Vamos ver atrás como tá. Atrás aqui na mesial. A proximal aqui tá bem longe. Deixa eu desencostar do dente aqui do lado. Pronto, agora eu vou vir com o incisal.
bater aqui por trás na cerâmica. Na cerâmica que já está queimada, para condensar. Na distal. Vamos articular para usar o antagônico como referência para nossa anatomia. Aí, ó. Então a gente fechou os espaços. Vou fechar um pouquinho mais ali na mesial. Tá vendo? Na verdade, o antagônico já indicou para nós aqui, ó, fazer a terceira cúspide aqui, certo? Então vamos seguir o que o antagônico... Vamos conferir aqui, ó. Olha lá. Tá vendo como o antagônico já demarcou ali pra gente dividir o primeiro molar inferior com as 3 cúspides vestibulares, ó. Então, mais ou menos isso aí. Uma sujeirinha aqui. E vamos continuar. Levantar a cúspide. Um pouquinho mais. Preencher aqui atrás. Não tem problema que o incisal se estenda mais para baixo, até na região cervical, contanto que seja uma camada muito fina. E parece que tá mais ou menos, ó, aqui a região onde tivemos um contato ali, então não dá nem para acrescentar muita porcelana, né? Nem sisal, na verdade não dá para acrescentar. Vou colocar um pouquinho aqui em cima só para ver se vai ficar na hora que a gente articular. Vamos condensar isso aqui de leve agora. Bater no modelo. Agora é bem de levinho, porque para não desmanchar, né? A gente vê a água subindo aí, ó.
Pronto, articulamos mais uma vez. Dá para aumentar a cúspide do meio aí, ó, ficou o vãozinho aí. Vamos colocar então. Mais um pouquinho aqui, parece que era bem aqui. Fazer dessa forma sem estar no articulador fica meio ruim, né? Porque, e ainda mais com uma mordida com a moldagem parcial. Olha lá, fechei, ó. Porque articular na mão a gente pode vir na posição errada e já estragar o serviço. Ó, as cúspides já estão altas atrás, ó. Então já está mais ou menos encaminhado. Agora eu vou tirar daqui e vou acabar de dar os detalhes na pinça, segurando ele na pinça. E agora eu vou acrescentar um pouquinho aí nas proximais, deixar um pouquinho de excesso para ser desgastado depois. Então primeiro eu vou colocar o pincel levemente úmido aqui, ó, umedecer a porcelana. Se a porcelana de baixo do nosso dente estiver seca, a gente não consegue colocar legal essa que a gente está adicionando. Então, primeiro que eu venho com o pincel um pouquinho úmido, encosto na cerâmica do coping, né, na cerâmica que já está meio seca, para ela umedecer um pouquinho para conseguir colocar a outra por cima e conseguir modelar ela. Então eu vou completando um pouquinho. Eu vou lembrando que vai contrair, então eu tenho que deixar um pouquinho a mais para compensar a contração e ter cerâmica para eu deixar com ponto de contato justo. Então deixa um pouquinho a mais. Deixando aqui um pouquinho de excesso, porque vai contrair, depois a gente vai desgastar. E completando aqui onde faltou. Onde desmanchou. Vamos condensar um pouquinho, enxugar ele pela vestibular aqui para não amassar o ponto de contato, né? Não amassar o que a gente acrescentou ali e acabar perdendo o ponto de contato. Então pessoal, agora me falta dar uma anatomiazinha, né? Fazer os sulcos, né? Então, mais uma vez condensando aí, ó. Agora, para a gente poder esculpir com a espátula, a porcelana precisa estar um pouquinho seca. Então, eu vou usar esse pincelzinho aqui, opa, seco, para dar uma regularizada nela. Ele também acaba tirando um pouquinho de excesso de umidade. Condensar mais um pouquinho. Olha a água subindo aí, ó. Enxuga. Mais uma vez.
Opa. E agora vou novamente fazer uma esculturinha aqui. Uma pontinha fina, né? Usar a espátula para dividir aqui. Não tem foco, né? Ei, motoquinha barulhenta. Então, pessoal, não tô conseguindo dar muito foco. Aonde arredondou um pouquinho a mais, se a gente quiser, pode acrescentar um pouquinho mais de cerâmica, porque arredonda mesmo. Aqui parece até que tá faltando aqui, ó. Ficou. Eu dou uma melhorada um pouquinho na anatomia. Na verdade eu tô acrescentando, nem sei se depois vai ficar aí, né? Porque a gente fez o ajuste com amassando com o antagonista. Mas como vai haver contração, então eu completo um pouquinho mais agora aqui, onde me parece que ficaria mais bonito. Mas pode ser que depois precise remover se ficar pegando, né? Essa crista marginal aqui parece que desmanchou bastante. Parece que tá mais ou menos. Mais uma condensada.
Então agora colocar para queimar, né? Pra gente ver o que vai dar. Aí, pessoal, desceu do forno, ficou até com bastante excesso. Agora é desgastar nas proximais aqui, ó, para encaixar. Como eu já mostrei em outro vídeo aí, eu pego um pedaço de papel carbono fino. Oh, foco danado. Carbono comum de papelaria, corto algumas tiras. E aí vou usar para fazer o encaixe aqui. Então eu vou de um lado, coloco. Devagar eu pressiono um pouquinho o dente para marcar. Agora do outro lado. Tento puxar o papel e ele me mostra dos dois lados onde eu vou desgastar. Já ficou a marca no modelo dos dois lados, então quando eu voltar pela segunda vez, ele já encaixa mais e devagar eu dou uma apertadinha e ele já vai marcar de novo. Vamos ver se marcou. Olha lá. Aqui desse lado não marcou, só desse. Tem que ser devagar para não tirar muito, para não estragar o modelo. Quanto mais justo ficar, tem que encaixar 100%, mas tem que ter contato, ó. Tá pegando dos dois lados ainda, vamos ver se vai marcar de novo. Marcou mais um pouquinho. Se eu, sem querer desgastar mais, na hora do glaze eu posso acrescentar um pouquinho também no ponto de contato, se for pouca coisa. Ó, pessoal, quase querendo encaixar. Vamos com o carbono de novo, porque já não está mais marcando assim o carbono. De leve e puxo. Põe o carbono, põe o dente. Tento encaixar o dente de leve aqui e puxo. Ó, saiu. Não sei se isso quer dizer que já tá bom. Pôr de novo. Ou se eu não apertei direito. Sem força. Ó, prendeu. Então marcou dos dois lados. Ficou bem marcado. Mas a gente não pode se deixar enganar e desgastar de uma vez muito e depois ficar faltando muito. Então tem que ser sempre na manha. Ó, praticamente querendo encaixar. Já pressionei mais uma vez, provavelmente vai marcar de novo. Ó.
Pessoal, se a gente olhar aqui, ó, olha só, tá vendo, ó? Se você olhar através aqui, já tirei demais, ó, na mesial, tá vendo, ó? Tá vendo que dá pra ver o outro lado lá? Então isso aqui vai um pouquinho de porcelana na hora do glaze aqui. Ou talvez precise queimar de novo. Vamos continuar fazendo o ajuste. Do outro lado tá encostado, ó. E talvez até pegando eu não deixo encaixar 100%. Então, ó. Aqui embaixo. Então vou desgastar mais um pouquinho. Pronto, encaixado. Aqui desse lado tá fechado, ó. E aí do outro lado faltou um pouquinho. Quando fica faltando um pouquinho só de um lado é mais fácil. Esse lado já está ajustado. Quando eu der o glaze eu vou acrescentar um pouquinho do outro lado com excesso e dou o glaze. Quando descer do glaze eu vou ajustar com a borracha só esse lado aqui. Só a mesial, porque a distal já vai estar praticamente certo, ok? Agora vamos ver a oclusal, né? Vamos ver se a articulação deu certo, se vai precisar pôr mais. Ele está querendo desencaixar aqui. Então, ó, na hora que eu vou articular, ele tá pegando, opa, tá pegando aí, ó, e tá desencaixando o dente do lugar. Então, eu vou primeiro tirar o brilho, já marcou ali, marcou, já marcou aqui atrás, ó, o gesso. Então, já vou desgastar. Posicionar agora com o carbono ali. Isso aqui não é um ajuste muito legal, não. E aí onde marcou, não tem espaço praticamente nenhum para esculpir. Usar um disquinho diamantado aqui para ajudar a demarcar aqui.
pessoal, então é isso aí. Não ficou muito bom, não tínhamos muito espaço, né, na oclusal. Mas a prótese na vida real é assim mesmo, nem sempre a gente vai ter espaço, nem sempre a gente vai ter o espaço e todas as situações favoráveis, né? Bom, então agora eu vou dar o glaze aqui, vou acrescentar um pouquinho ali onde a gente viu que faltou, no ponto de contato. Então vou dar o glaze, já tem um pouquinho misturado aqui de pó e de líquido. E tem muito incisal aqui, muito. Vai ficar a mais. E depois eu tiro com uma broquinha diamantada e dou acabamento com a borracha. Então tá aí, ó. Um pouquinho a mais. E agora é pôr pra queimar. O foco não quer saber de me ajudar. E o negócio é pôr pra dar glaze agora. Do glaze, ó. Só precisei fazer um pequeno desgaste. Infelizmente a gente não tem muito espaço para anatomia, né? Mas o objetivo aqui é mostrar pra vocês como é que eu aplico a minha metalocerâmica. Então agora tem ponto de contato aqui dos dois lados. Já tinha na distal, né? Na mesial faltou, acrescentei. Passei borracha, pode ver que tá com menos brilho, ó, do que o restante da coroa. Mas tudo certo por aqui, até por enquanto, né? Então agora vamos cortar esse batoque, dar o brilho ali, dar o acabamento aqui atrás. Então vou cortar aqui devagarzinho para não trincar a cerâmica, né? Pronto. E depois a gente vem com a borracha. Desgastei com a broca diamantada, né? E aí a borrachinha. Pode ser essa borrachinha verde que é para metal, tem a borrachinha para cerâmica também. Então tá aí, pessoal. Não ficou com uma anatomia muito boa, né? Sei que vocês vão fazer muito melhor do que isso. Então é isso aí, pessoal. Na próxima eu vou fazer um dente mais bonito aí para mostrar para vocês, tá certo? Então é isso aí, meus amigos, espero que tenha sido de alguma ajuda. Se tiver alguma dúvida ou alguma sugestão, coloca aí nos comentários. Um forte abraço para todo mundo e até o próximo vídeo. Valeu!